estudar sobre as festas, né, tipológicas do santuário. Então, hoje o nosso estudo vai ser sobre as festividades tipológicas do santuário. Não, creio que não seja nada novo, né, assim, para a gente. E como adventistas já estamos acostumados, né, a estudar sobre o santuário e as profecias bíblicas. Então, nós vamos refletir um pouco, né? Rever algumas coisas que nós já estudamos até aqui e pedir a Deus aí que conduza, né, esse nosso estudo, nos abençoando. Então, vamos começar falando, né, a respeito qual seria o possível ano, né, para o nascimento de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui uma tela, uma foto com vocês. Eu fiz esse gráfico aqui, né, só para a gente ter uma ideia, porque pela profecia das 70 semanas, nós conseguimos percorrer um período de tempo, né, dos 490 anos, né, aí começa em 457 e se estende até o ano 34, né, quando o fim das 70 semanas, 490 anos. E as primeiras, né, 69 semanas, ou 483 anos, vai nos levar até o batismo de Jesus. E aí a última semana, né, leva até o ano 34, partindo do ano 27, e na metade dela, no ano 31, Jesus Cristo seria crucificado. E aí então, ou seja, Jesus, ele tinha mais ou menos, ou seja, 33 anos, né, quando foi crucificado. E o seu batismo, né, no ano 27, no Rio Jordão, por João Batista, no livro de Lucas, no capítulo 3, né, no verso 23, hoje eu vou pedir aí para vocês me ajudarem na leitura. Nós vamos precisar ler alguns versos, né? No livro de Lucas, capítulo 3, no verso 23. Quem poderia ler esse verso aí para mim? Eu poderia. Então, Calmira vai ler para a gente esse verso. 23, Lucas. Isso. Lucas 3, 23. É a genealogia de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, repare, aqui Jesus ele tinha cerca de 30 anos, né, quando foi batizado por João, né, no Rio Jordão. Então, se nós considerarmos a data que foi marcada aí para o nascimento de Jesus, era para ele ter 27 anos no ano 27, partindo aí do ano 1 depois de Cristo. Mas se no ano 27 ele tinha 30 anos, então, ou seja, possivelmente, quando marcar a data para o ano aí para o seu nascimento, Cristo já estava com mais ou menos 3 anos. Porque se nós voltarmos do ano 27, 30 anos, nós vamos chegar aí, ó, por volta de 3 ou 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Aí no nosso gráfico, né, marcando aí 3 ou 4 antes de Cristo. Então, da data possível que marcaram para o seu nascimento, ele já estava com 3 ou 4 anos de idade.
quando um bispo, né, fazendo o cálculo, marcou aí de Roma, marcou a data do nascimento de Cristo para aí depois de Cristo, né, para o seu nascimento. Então, possivelmente, ele nasceu por volta de 3 ou 4 aí antes de Cristo, para que no ano 27 ele estivesse aí com 30 anos de idade quando ele foi batizado e aí deu início ao seu ministério. Isso nós podemos chegar, ou seja, pela profecia das 70 semanas, que marca o tempo específico ali. Então, no ministério de Jesus, tudo tinha um tempo determinado para se cumprir. Então, o seu batismo, a sua morte, ou seja, o fim das 70 semanas, tudo na vida de Cristo tinha um tempo determinado e deveria se cumprir. Foi o que ele disse a João. João, compete-se cumprir, né, toda a justiça. Então, tudo tinha um tempo determinado no ministério de Cristo para poder se cumprir. E havia também um tempo para o seu nascimento. O apóstolo Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos. Então, a plenitude dos tempos é justamente no momento exato. A Bíblia não diz qual foi o dia, né? Ou seja, que Jesus nasceu. Então, hoje nós vemos a data de 25 de dezembro, que foi tirada uma data pagã, que era comemorado o nascimento do Sol, né? Natalis Solis Invictus, aonde, de acordo com solstícios, né, que era os romanos, né, eles adoravam o sol nesse dia, onde era considerado o dia mais longo, como o nascimento do sol. E aí isso sendo transferido para o cristianismo, por Roma, foi associado aí ao nascimento de Cristo, 25 de dezembro. Mas que mês, né? Ou seja, possivelmente Cristo pode ter nascido. Porque, de acordo com os evangelhos, né, havia pastores de ovelhas no campo, e por volta dessa data era frio, né, em Israel, e não poderia ter pastores de ovelha no campo. E aí, então, nós vamos refletir um pouco, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 2 e o capítulo 1 de Lucas, para poder entendermos qual possivelmente, né, o mês que Cristo pode ter nascido. Esse gráfico que nós vamos avaliar, né, nós vamos refletir, ele está no livro do Dr. Rodrigo Silva, que ele lançou sobre a vida de Jesus. E aí lá tem esse gráfico, aonde na internet também tem, aonde dá para a gente ter uma ideia, fazendo o cálculo de acordo com os turnos, né, dos sacerdotes, e nós vamos ver aqui os meses do calendário judaico, comparando ali com o nosso mês, para que a gente possa ter uma ideia. Então, vamos abrir aqui em Lucas. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, no verso 5. Lucas, capítulo 1, no verso 5. Estão conseguindo aí visualizar bem aí o gráfico? Só olhei agora. Ok. Sim, sim. Então, nós vamos... esses números em vermelhos, né, que está nos quadradinhos vermelhos, representam os meses do nosso ano, né, 12 meses. O quadradinho bege são os meses do calendário judaico. Já os quadradinhos azuis, de 1 a 24,
representa o turno dos sacerdotes, né, que eram 24 turnos. E o em verde são os meses do nosso ano, que nós vamos fazer aí o paralelo, né? Então, vamos ler aqui. Ô, Lucas capítulo... Fabrício, azul significa o quê? O quadradinho azul Isso. representa aí os turnos dos sacerdotes. 24. Eram 24 turnos, né? Cada família de sacerdotes oficiavam durante 15 dias no ano. Então, eram 24 turnos de sacerdote para oficiar 360 dias aí no ano. Tá, ok, entendi. Então, ó, vamos começar lendo aqui, ó, Lucas capítulo 1, no verso 5. Quem poderia ler aí para mim esse verso? Eu leio, eu já estava lendo já. Então vamos lá. Tá, vamos lá ler. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Continua ou para? Isso, só até aí, Lida, tá bom. O verso 5. Obrigado. Então, repare, ó, Zacarias, que era o pai de João Batista, ele era do turno de Abias. Então, nós precisamos saber de que turno, ou seja, em qual turno era o turno, ou seja, de Abias. Se era o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Nós precisamos saber qual era o turno de Abias, porque foi no turno de Abias que Zacarias estava oficiando no templo. Então, nós vamos agora lá para primeiro, né, Crônicas. Primeiro Crônicas, no capítulo 24, no verso 10, para ver que qual turno Abias, né? Qual era o turno de Abias, que Zacarias oficiava. Primeiro, Crônicas. Capítulo 24, no verso 10. Sétimo. Alguém poderia ler? Pode ser eu? Pode, quem achou aí pode ler. A sétima, a Acós, a oitava, a Abias. Então, repara, Abias era o oitavo turno, a oitava. Então, olha aí no nosso gráfico, né? Contando lá, ó, de Nissan, lá em cima. Os quadradinhos azuis. Nós vamos contar 8 quadradinhos, porque Abias era o oitavo, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem a setinha amarela aí indicando, ó. Foi aí que Zacarias estava oficiando no templo, né, por volta aí do mês de Tamuz, que corresponde a julho do nosso calendário. E foi nesse período aí que Isabel concebeu, que ela era estéril, ela ficou grávida. Então, ou seja, foi justamente aí nesse período. Agora vamos voltar lá para Lucas, onde nós estávamos. Lucas capítulo 1 agora. No verso 23. Ao verso 28. Vamos ler do verso 23 ao verso 28, para a gente entender aqui. Agora uma outra voz aí para ler para a gente. Lucas 1, 23 e 28. Isso, do verso 23 ao verso 28. Vou ler.
Sucedeu que, terminados os dias em seu ministério, voltou para casa. Aí o 24. Passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Pronto? Isso, até o verso 28, né, Lili? É. O Beth. Então, repare, né? Aqui, Isabel, né? Ou seja, no 8º ali turno, que era o de Abias, ela concebeu. E agora, no 6º mês de gravidez, né? O texto que a Beth leu, ela se ocultou por 5 meses. E no 6º mês de gravidez, Maria foi visitá-la. Então, nós vamos contar daqui 6 meses, né? A partir daqui da setinha, né? Que foi quando marcou aqui Isabel, quando ela concebeu. Nós vamos contar 6 meses para frente, né? Vamos contar aí a partir aí do 5 em vermelho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegamos aqui, ó, ao 10º mês. Aonde o que aconteceu aqui no 10º mês? No 6º mês de gravidez de Isabel. Maria foi concebida pelo Espírito Santo e ela estava com 6 meses de gravidez. Isabel. Foi quando Maria foi visitá-la e aí a criança mexeu, ou seja, no ventre de Isabel, reconhecendo que ali estava a mãe do Filho de Deus. A criança mexeu, ou seja, no ventre, né? E aí Isabel, né? Ela disse a Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Aqui vamos ler aqui no verso 39, né? Do capítulo 1, verso 39 ao verso 42, né? Eu vou ler aqui para a gente agora. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente às regiões montanhosas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Então aqui no 6º mês de gravidez de Isabel, Maria concebeu. Então nós precisamos contar apenas 3 meses para frente para marcar e ver aqui a data do nascimento de João Batista. Vamos contar 3 quadradinhos para frente, né? A partir do 10 aqui, ó, 11, 12 e aqui no 1. João Batista nasceu justamente aqui, ó, nesse período. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele nasceu aqui, ó, por volta do 1º mês aqui de Nissan, corresponde a abril do nosso calendário. Então, se Maria concebeu aqui no 6º mês, ó, de gravidez de Isabel, no quadradinho vermelho aqui, 11, nós precisamos contar 9 meses para frente para chegar até o nascimento de Jesus, né? Então, vamos contar aqui 9 meses aqui, ou 9 quadradinhos, né? Para frente. Então, vamos lá.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos aqui ao 7º mês, que corresponde aqui a, mais ou menos no nosso calendário, outubro. Possivelmente Cristo nasceu. Então nós temos uma ideia, né? Que não foi por volta de dezembro que Jesus nasceu, né? Sendo essa aí uma data pagã, a qual foi associada ao nascimento de Jesus. Então, deu para vocês compreenderem? Ter uma ideia aí, mais ou menos, né? Deu. Então, vamos lá, né? Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Então, no santuário, né? No santuário, o povo de Israel, eles tinham 7 festas, né? Quem é que lembra aí quais são as 7 festas que tinha no santuário? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram aí. São 7 festas, né? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, tabernáculos. Esqueci, tem 2. Expiação e trombetas. Isso aí, muito bem, Simão. Então, 7 festas tinham aí no santuário. Então, 4 delas pertenciam às festas da primavera, né? E as outras 3 representavam as festas no período do outono. E aí, ou seja, essas festas elas tinham um cumprimento, né? Profético no ministério de Jesus. Eram festividades do povo de Israel, né? Nós vemos ela lá no capítulo 23 de Levíticos, nós temos essas festas ali. Então, essas festas ela tinham uma aplicação profética para o ministério de Cristo, que deveria se cumprir, ou seja, com sua exatidão. Repare nas palavras de Cristo em Mateus capítulo 5, no verso 17, ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, né? Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então, repare, ele veio para cumprir tudo aquilo que a lei e os profetas falavam a respeito dele. Então, Moisés escreveu a respeito de Cristo. E tanto o tabernáculo, né, que era uma profecia em miniatura, ela apontava para uma realidade futura maior. O apóstolo Paulo escreveu em Hebreus, no capítulo 9, no verso 9, que o santuário ele era uma parábola para o tempo presente. E depois ele mesmo escreveu aos Colossenses o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, Colossenses 2, versos 16 e 17. Repare que ele está dizendo que aquelas festividades eram sombra das coisas que haviam de vir. Então, ou seja, ele está falando justamente que apontava para Cristo. Aquelas festividades, né, se cumpririam exatamente no ministério de Jesus. E Ellen White, escrevendo a respeito disso, né, no livro Grande Conflito, ela escreveu assim: isso se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira por que os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo, diz Paulo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, né? 1 Coríntios 5, verso 7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, diz Paulo: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, semelhante
o molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos, que eram colhidos antes da ceifa, Cristo as primícias da ceifa imortal de resgatados que, por ocasião da ressurreição futura, serão recolhidos ao celeiro de Deus. Em que sentido Jesus Cristo era as primícias, né? Será que ele foi o primeiro que ressuscitou? Houve outras pessoas antes deles que ressuscitou? Antes de Jesus? Sim ou não? Outras pessoas ressuscitaram? Ele já tinha ressuscitado Lázaro, já tinha ressuscitado a filha de Jairo e já tinha ressuscitado a filha da viúva. Eram 3 ressurreições antes da morte dele. E o próprio Moisés, né? Também. Isso, e Eliseu ressuscitou pessoas, né? Elias, Enoque. né? Ou seja, outras pessoas já haviam ressuscitado antes de Jesus. Então, em qual sentido ele é as primícias, né, dos mortos, pela qual aqui o apóstolo Paulo está falando? Não que ele foi o primeiro, né? Mas que todas as ressurreições, né, dependiam da ressurreição de Cristo, porque ela é a principal, pela qual, mediante a ressurreição dele, né, venceria aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. E aí, então a morte foi vencida por ocasião da ressurreição de Cristo, pela qual todas as outras dependiam da dele para que pudesse se concretizar. Fabrício, Oi? ele seria o primeiro, seria não, ele foi o primeiro, a primícia em importância, não é isso? Isso. Foi a ressurreição pela qual todas as outras dependiam, né? Porque se ele não ressuscitasse, diz o apóstolo Paulo, né? É vã a nossa fé. Então, porque ele ressuscitou, ele diz, né? Nós também temos a esperança da ressurreição. Porque se ele permanecesse na sepultura, ele teria falhado. Satanás teria vencido. E aí, então, ou seja, a ressurreição de Cristo nos concedeu aí a vitória, né? E a esperança que, assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E aí, então, repare que dessas 7 festas, né? Elas tinham uma aplicação direta para o ministério de Cristo. E nós vamos ver agora aqui, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, que foi quando foi instituído aí a Páscoa. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versos para poder fazer aqui um paralelo, né? Entendendo aí com o ministério de Jesus. Êxodo, capítulo 12. Versículo. Vou pedir para cada um ler um verso para me ajudar aí, né? Uma pessoa para ler o verso 3. Pode ser eu. Depois, uma outra para ler o verso 6. Depois o verso 8. Depois o verso 12. Eu leio 8. Eu vou ficar 3. com 12. Tá Posso bom. começar? Então, vamos só ver aqui o contexto, né? Aqui nós estamos falando da 10ª praga, né? Do Egito, onde o povo de Israel ainda estava, né? Ou seja, no Egito, e eles iriam ser libertos, né? Onde o anjo da morte ele passaria ali para matar os primogênitos do Egito, tanto do gado, né? Quanto de Faraó. Os primogênitos do Egito seriam mortos. E aí, Posso nesse ler? contexto, sim, pode ler, Calmira. Nesse contexto, só um minuto, só. Nesse contexto é que nós vamos entender. Tem um microfone aí, alguém falando. Então, nesse contexto, né, que nós vamos entender o paralelo que tinha com o ministério de Cristo, né? Pode ler, Calmira, o verso 3. Então, Êxodo 12, verso 3.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, repare, né? Vamos prestar atenção nos detalhes, né? Em qual dia as famílias deveriam separar o cordeiro? No 10º dia, né? 10º dia. No 10º dia deste mês. Qual mês? Era o mês de Nissan, o primeiro mês. Primeiro mês. Então, no 10º dia, né? O cordeiro deveria ser separado. Agora vamos para o segundo verso. Quem vai ler aí o verso 6? E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ó, aqui nos dá mais alguns detalhes importantes. Ó. Ele era separado no 10º dia e ele era guardado aí até o 14º dia, quando ele era imolado ali no crepúsculo, né, da tarde, ou seja, ao pôr do sol ali. Então já temos aí duas informações importantes, né? Agora vamos para a terceira, verso 8. Naquela noite, comeram carne assada no fogo, com pães asmos e erva fina amarga, e o comeram. Isso, então eles sacrificaram, né, o cordeiro, sacrificavam o cordeiro no 14º dia e naquela noite qual? Naquela noite do 14º dia. Então, passando o pôr do sol do 14º dia, a noite já é o dia 15, não é isso? Isso. Uhum. Então, foi naquela noite, ou seja, ainda no Egito, que eles comeram a carne ali assada com pães asmos, né? Do cordeiro. Aquela noite já era o dia 15. Então, quando eles marcharam, né, para sair do Egito, já era o dia 15. Então, vamos ler agora o último verso, verso 12. Posso ler já? Pode ler, Lê. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém. Obrigado, Lê. Então, vamos agora para o nosso gráfico aí, para nós entendermos aí o paralelo com o ministério de Cristo, né? Nós temos aí o gráfico. Quando que o cordeiro era separado aí, que nós lemos? No 10º dia. No 10º dia. E esse 10º dia foi o quê? Foi um domingo, né? Olha só o que Ellen White escreveu, né? Aqui no livro Desejado de Todas as Nações, né? Então, como o cordeiro foi separado lá no Egito, no 10º dia, Cristo, na sua entrada triunfal em Jerusalém, foi justamente no primeiro dia da semana, no domingo, no 10º dia, quando todos estavam aclamando a ele que ele fosse se proclamar ali o rei, ele se colocou à parte como cordeiro pascal que iria ser imolado. O livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, ela fala a respeito disso. Vou ler aqui para vocês, né? Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Nunca dantes em sua vida terrestre permitira Jesus essa demonstração. Prévia claramente o resultado. Levá-lo-ia à cruz. Era, porém, seu desígnio apresentar-se assim publicamente como Redentor. Desejava chamar a atenção para o sacrifício que lhe devia coroar a missão para com o mundo caído. Enquanto o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, o Cordeiro de Deus, representado pelo sacrifício simbólico, voluntariamente se pôs de parte como oblação.
Desejado de todas as nações, página 569 e 571. Então, repare, no domingo, né, o primeiro dia da semana, aí, no 10º dia, Cristo fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então, se domingo foi dia 10, vamos contar aí para frente, né? Segunda, dia 11, terça, dia 12, quarta, dia 13, quinta-feira, dia 14. O que ocorreu aí nesse dia, no dia 14? O cordeiro, ele era? O cordeiro foi imolado. Foi Sacrificado. imolado. Então, repare, Cristo, naquela noite, do dia 14 para o dia 15, ele não era o cordeiro que estava sendo, ou seja, sacrificado. Ele representava aí, ou seja, a festa, ou o cordeiro pascal que estava sendo comido. Então, foi aí que ele fez aquela transição da Páscoa para a Santa Ceia com os discípulos naquela noite. Está vendo aí no nosso gráfico? Em cima aí, Santa Ceia, Cristo, o Cordeiro sendo comido. Ele se assentou para participar da sua última ceia aí com os discípulos. E aí, então, que horas que o anjo da morte passaria ali no Egito? Era por volta da meia-noite no Egito. E depois de ter participado da ceia, Jesus ele foi para o jardim do Getsêmani. E no jardim do Getsêmani, ali ele era, ou seja, o primogênito que estava sendo ferido e oprimido, né, naquela noite. Ou seja, então quem era Jesus Cristo na cruz? Se na festa da Páscoa ali, aquela noite, ele era o cordeiro que estava sendo comido, e agora na manhã do dia 15, Jesus aí, tá vendo? Está sendo crucificado. Quem era Jesus Cristo aí na cruz? Nosso Salvador. Vamos ler Gálatas capítulo 3, no verso 13? Dito de Deus, né? Isso aí, quem falou foi o Lucélio, né, Lucélio? Gálatas capítulo 3, no verso 13. Quem poderia ler aí para a gente esse verso? Eu leio. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, naquela manhã, né, Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã, no horário do sacrifício, né, da manhã, e às 3 horas da tarde, no período do sacrifício da tarde, ele bradou na cruz, está consumado, ou está pago. E aí, no sábado, ele permaneceu na sepultura, né, aí o dia 16, e no domingo, dia 17, o primeiro dia da semana, foi a manhã da ressurreição. Então, aí, repara aí, manhã da ressurreição, Cristo sendo o quê? As primícias. Então, vamos ler agora algumas coisas relacionadas a esses últimos momentos, relacionados com a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Então, vamos lá para Mateus capítulo 27, no verso 50 e no verso 51. Mateus capítulo 27, no versos 50 e 51. Deixa eu ver se o Cláudio Domingos está acordado. Cláudio Domingos? Cláudio Domingos está acordado, Cláudio Domingos? Cláudio Dominos? É isso? Cláudio, você pode ler para a gente Mateus 27, versos 50 e 51. Não acordou, não.
Caráter. Vamos esperar aí. Ó, 50. Isso. 50 e 51 de Mateus 27. Pode ler, Cláudio. 50. 51. Versão ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Repare, quando Jesus, né, clamando outra vez, né, com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, repare, né? O véu ele rasgou-se no santuário de alto a baixo. Qual o véu que se rasgou? O que separava o pátio do lugar santo ou o que separava o santo do santíssimo? Era o véu que separava o santo do santíssimo. Isso, o véu que separava o santo do santíssimo. Agora, por que ele rasgou-se de alto a baixo? E não de baixo para cima? O véu, ele era bem grosso, praticamente da grossura de um tapete, né? Então era impossível ele ser rasgado por mãos humanas. Só que tem um detalhe, ele foi rasgado de cima para baixo para que não trouxesse nenhuma dúvida que foi uma conspiração, alguém que foi lá e rasgou, para ter a certeza que foi rasgado pelo poder divino. Por isso que foi de alto em baixo. Amém. Vamos ler aqui, eu vou ler o que Ellen White escreveu a respeito disso no Desejado de Todas as Nações, né? Bem interessante ela relatando essa cena, a qual Isaías comentou aí para a gente, né? Ao irromper do lábio de Cristo, o grande brado está consumado, oficiavam os sacerdotes no templo. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Trajando o significativo e belo vestuário, estava o sacerdote com o cutelo erguido, qual Abraão, quando prestes a matar o filho. Com ruído, rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Tudo é terror e confusão, né, naquele momento. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai da mão paralisada e o cordeiro escapa. O tipo encontra o antítipo. Por ocasião da morte do Filho de Deus, foi feito grande sacrifício. Achava-se aberto o caminho para o Santíssimo. Então, repare que enquanto Cristo estava... Fabrício, dá licença. Qual é a página? 756 e 757. Repare que enquanto Cristo estava morrendo na cruz, os sacerdotes estavam continuando com os mesmos sacrifícios. Quando ele ia imolar o cordeiro que simbolizava Cristo, a mão dele foi paralisada e o cutelo caiu e o cordeiro fugiu. Isso Deus estava justamente dando a entender, tanto pelo romper do véu, quanto pelo paralisar ali da mão do sacerdote, de que aqueles sacrifícios se cumpriram na vida do Filho de Deus. E dali para frente não seria mais necessário agora o sacrifício de cordeiro. O tipo encontrou com o antítipo. E agora o caminho que dava acesso ao Santíssimo, ou ao Pai, que estava ali
vedado pelo véu foi rompido e o livre acesso agora está aberto a todo aquele que pela fé entra no santuário celestial pelo nome de Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em Hebreus capítulo 10, no verso 19 e 20, ele falando a respeito disso. Hebreus capítulo 10, no verso 19 e 20. Quem vai ler esse verso agora? Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20. Eu posso ler. Vai lá, Calmira. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém. Então, repare o que diz o apóstolo Paulo, né? Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou no santuário, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, pelo sacrifício de Cristo, o caminho agora a Deus estava aberto. E todo pecador agora teria acesso de novo a Deus por meio de Cristo, né? E ofereceu-se como a única oferta aí pelo pecado no santuário. Mas o que aconteceu com os sacerdotes? Eles continuaram com os mesmos sacrifícios após o sacrifício de Jesus que fora feito, não sendo mais necessário. Então, quando Jesus, depois da sua ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e as ofertas, né, que eram inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderiam então ser encontrados. Pelo ministério no santuário celestial, não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus. Daí não poderem receber os benefícios de sua mediação. Então os judeus não puderam receber os benefícios da mediação de Cristo. Por quê? Eles continuaram com os mesmos sacrifícios após a morte de Cristo, e a luz que fora concedido, a qual agora eles deveriam compreender o ministério de Cristo no santuário celestial, eles não receberam a luz com relação a isso. Então, assim é nos nossos dias, com relação ao ministério de Cristo no lugar santíssimo. Por rejeitarem a luz concedida por Deus, muitos cristãos são deixados em completas trevas a respeito do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Porque quando em 1844 Deus lançou luz sobre esse evento, aqueles que rejeitaram essa luz foram deixados em completas trevas. Então, continuando a nossa leitura de Mateus capítulo 27, né, nós falamos sobre a festa da Páscoa, que se cumpriu na vida e morte de Cristo ali, vimos a sua entrada triunfal em Jerusalém, até o seu sacrifício na cruz. Vamos ver agora o que aconteceu por ocasião da sua ressurreição, né? Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Cadê? O Carmo está indo? Carmo? Carmo tá dormindo não, né, Carmo? Presente. Estou presente.
Você lê para a gente aí, Cravo? O verso 52 e 53 aí de Mateus 27. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. 53. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, repare que, por ocasião da ressurreição de Cristo, no primeiro dia da semana, coincidia com a festa das primícias. E aí, então, Cristo, sendo as primícias do que dorme, ele ressurgiu dos mortos, né? Por ocasião da sua morte na sexta-feira, houve um grande terremoto pela qual abriu os sepulcros. Mas só no primeiro dia da semana, que quando Cristo ressuscitou, aqui em Mateus diz que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram juntamente com ele. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias do que dorme, né? Diz Ellen White. Era representado pelo molho movido e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Repare, no mesmo dia que o molho das primícias eram apresentados diante do Senhor, né? Ou seja, eles levavam o sacerdote no santuário, Cristo ressurgiu nesse dia, justamente no dia que o molho era movido. Porque nesse dia, quando Cristo ressurgiu, ele ascendeu aos céus com o molho das primícias, que estavam ali representando a grande seara que há de ressurgir por ocasião da sua segunda vinda. E esse molho ele ascendeu aos céus para poder apresentar diante do Pai aqueles que ressuscitaram juntamente com eles. Então, Ellen White comentando justamente esse fato da ressurreição de Cristo e aquela multidão que ressuscitou com ele. É interessante os detalhes, né, que ela destaca, né, desse evento. Ela diz assim: quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira o sepulcro e, ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deveriam ser testemunhas daquele que ressuscitara dos mortos. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, ascenderam com ele como troféu da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Este, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade de Jerusalém, né, e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Então, aquela multidão, né, que ressurgiu com Cristo, entraram na cidade santa, ou seja, glorificados, e testemunharam a muitos, ou seja, Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. E quando nós vamos para o capítulo 4 do Apocalipse, que aparece ali os 24 anciãos, né, tendo nas suas cabeças aí coroas de ouro e vestiduras brancas, isso mostra que esses anciãos, eles foram vitoriosos e eles estão vestidos de branco porque eles foram comprados aí pelo sangue de Cristo. Estão vestidos aí de vestiduras brancas. Então, provavelmente dessa multidão que ascendeu aos céus, Deus aí escolheu 24 anciãos para serem aí, ou seja, representantes da grande seara.
de salvos que vai ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Cristo. E então, naquele mesmo dia, né, quando Cristo ressuscitou, ele ascendeu aos céus e apresentou diante do Pai uma multidão representando aí as primícias dos que dormem. E prefigurava aí a ressurreição da grande seara, né, por ocasião da sua segunda vinda. Então, nós vimos aqui a festa da Páscoa e a das primícias, né? E agora nós vamos para a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste, ela acontecia, ou seja, praticamente 50 dias após a Páscoa. E começava aí a contar a partir aí da festa das primícias. Eram 7 semanas. Coincidiria aí com a festa do Pentecoste. E aí, então, essa festa, que representava também, né, a festa da colheita, ou da ceifa, a festa do Pentecoste, por isso que no dia do Pentecoste houve uma grande colheita aí, mais de 3.000 conversos pela pregação de Pedro no dia do Pentecoste. E aí, então, Cristo havia feito aos seus discípulos a promessa do Espírito Santo, né? Ele disse a seus discípulos: todavia digo-vos a verdade, né? Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, Cristo estava fazendo aqui uma promessa da sua vinda, da vinda do Espírito, por ocasião da sua glorificação. Quando ele disse assim, convém que eu vá, ele está falando justamente da sua ascensão aos céus e da promessa do Espírito Santo, que seria derramado. Isso aconteceria justamente por ocasião da festa do Pentecostes. Então, aquele gráfico, né, que nós vimos naquela vez, ele marca justamente aí, não sei se todos estavam aqui, né, naquele dia que nós vimos esse gráfico, vou colocar ele aqui de novo, para quem não estava, e marca a contagem aí da festa do Pentecoste após aí a ressurreição de Cristo, né? Nesse gráfico aqui nós podemos ver aí os quadradinhos em azuis contando aí os dias que Cristo ficou com seus discípulos após a sua ressurreição, que foram 40 dias. Já os quadradinhos de baixo, branco, né, representam os 50 dias contados a partir aí do domingo da ressurreição, que era a festa das primícias, deveriam se contar 7 sábados. E o dia após o 7º sábado seria a festa do Pentecoste, que cairia num domingo. E também representava aí a festa das primícias ou da colheita também. Então, quando nós contamos 40 dias, né, a partir do dia que Jesus apareceu para os discípulos no cenáculo, repare que o quadradinho azul ele começa aí do 2º dia. Porque aqui nós estamos contando a partir do dia que ele apareceu aos discípulos no cenáculo. Ele apareceu no caminho para Emaús, né? E aí já ia findar aí o dia, quando eles pediram para que eles permanecessem ali com eles, e aí ele sumiu. E depois ele apareceu no outro dia, né, aos discípulos. E aí, quando nós contamos 40 dias a partir do dia que Jesus apareceu aos discípulos no cenáculo, nós chegamos aí ao 41º dia, aqui embaixo. Ó. Os 40 dias que Cristo ficou com os discípulos coincide aí no 41º dia. E aí, depois aqui, Cristo ascendeu aos céus, né? Quando ele ascendeu aos céus, e aí aqui que marca um período interessante, né? Após aí
a ascensão de Cristo. Quando o santuário ele era inaugurado, Arão e seus filhos ficavam aí praticamente 7 dias confinados no santuário para a consagração dele. E aí, quando se cumpria esses 7 dias, no 8º dia, pela manhã, eles ofereciam um sacrifício, né, pela manhã e começavam a oficiar no santuário. Então, eles eram consagrados durante 7 dias. No 8º dia, pela manhã, o santuário, ou seja, era ali inaugurado e eles ofereciam um sacrifício pela manhã e aí eles começavam a oficiar no santuário. Vamos abrir a Bíblia agora lá em Levíticos, capítulo 8, no verso 33, para a gente ler isso que nós estamos falando aqui, né? Levíticos, capítulo 8, no verso 33. Depois eu vou pedir também uma pessoa para ler Levíticos 9, no verso 1 e o verso 17. Vou pedir 3 pessoas aí para ler, me ajudar aqui. Uma para ler Levíticos 8, 33. Outra para ler Levíticos 9, verso 1 e 17. E uma outra para ler Ezequiel, capítulo 43, verso 25 e 27. Eu estou no 8:33. Levítico. Leda, você pode ler Levítico 9, verso 1 e o verso 17. Ezequiel é qual? Ezequiel é o capítulo 43, verso 25 e ao verso 27. Tá. Então, Fabrício. Oi. Levítico 9, os versos. Verso 1 e o verso 17. Então, e o Cláudio vai começar lendo o capítulo 8, verso 33. Vai lá, Cláudio Domingos. Amém? Amém. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Portanto, por 7 dias ele vos consagrará. Amém. Vai lá, Leda. Oi. Então, Levítico 9, versículo 1. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. O outro é o quê? 17? Isso. Versículo 17. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Isso aí, obrigado, Leda. E agora o último verso de Ezequiel, né? Que é a Beth que vai ler. Uhum. Ezequiel 23, 25 a 26. Diz assim. Durante 7 dias prepararás cada um bode para ofertar pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro, sem defeito. Verso 26. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o congregarão. Ezequiel o que aí que você leu, Beth? 26. Ah, obrigado. É até o 27? Não, Ezequiel capítulo 43, verso 25 a 27. Até o 27, continuar? Beth. Isso, até o verso 27. Ah, eu pensei que era só até o 26. Tendo eles cumprido estes dias,
serão que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Amém. Obrigado, Beth. Então, repare aí agora, né? Durante 7 dias eles eram consagrados, né? Aí no nosso gráfico, quando Cristo ascendeu os céus, esses 7 dias que durou até o dia da festa do Pentecoste, né? Esses 7 primeiros dias foram a investidura de Cristo no santuário celestial como nosso sacerdote. E ao 8º dia, quando se cumpriu a festa do Pentecostes, por volta das 9 horas da manhã, o horário do sacrifício da manhã, quando Pedro disse, né, que esses homens não estão bêbados, visto ser essa a 3ª hora do dia, Pedro falando, né? Ou seja, justamente no horário do sacrifício da manhã, no dia do Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, inaugurando o santuário celestial e Cristo derramando o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E aí, então, repare que nessa festividade se cumpriu justamente a entronização de Jesus no santuário celestial. E nós vemos isso relacionado à entronização de Jesus no santuário celestial no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele marca justamente esse período que Cristo adentrou no santuário celestial para inaugurar o santuário celestial. E aí ele se assentou à destra de Deus, né, no santuário celestial, para iniciar aí agora o seu ministério durante 18 séculos. Ele permaneceu aí oficiando no lugar santo do santuário, né, celestial. Então nós já vimos as 4 primeiras festas, né? A Páscoa, nós vimos aí a festa das primícias e a festa do Pentecostes, né? A festa dos pães asmos, ela começava praticamente junto aí com a Páscoa e ela perdurava aí, né? Ou seja, aí por 7 dias. Então nós vimos essas festividades que estavam relacionadas à primavera. E aí, então, ou seja, restou unicamente agora as 3 festividades relacionadas agora ao fim do ano, ao outono, que era a festa das trombetas, né? A da expiação e a festa da colheita. Então, a festa das trombetas, ela começava justamente no primeiro dia do 7º mês, onde as trombetas anunciavam, né, aí que iria vir o grande dia da expiação. E aí, então, o povo se preparava, né, com jejum, né, e oração, eles se preparavam aí para o dia da expiação, confessando os seus pecados, para poder, ou seja, participar do grande dia da expiação. Então, essa festividade, que era a festividade da expiação, ela só era para o povo judeu, para o povo de Deus naquela época. E aquele que não comparecesse no dia, ou seja, da expiação, eles eram eliminados praticamente do meio do povo. Então, tendo em mente que Cristo, ao realizar o grande dia da expiação, que nós entendemos hoje, é para o povo de Deus. O juízo, né, diz o apóstolo Pedro, começa primeiro pela casa de Deus. E aí ele diz, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E então a festa das trombetas, né, teve um cumprimento profético no grande despertar religioso, pouco antes do dia da expiação. Então,
no livro da Astronomia, Glória do Adventismo, o autor ele associa um evento que teve, né, no primeiro dia do 7º mês, ali nos Estados Unidos, na reunião adventista, aonde Josué Hines, né, ele cria ser esse um mês para poder marcar ali o cumprimento da festa das trombetas, né? E aí, então, ele cita esse texto de Josué Hines, né, onde ele cria ser este o mês. Ele diz assim, em Nova York, Filadélfia, né, Baltimore e outros lugares, os ímpios manifestaram o mesmo sentimento no domingo 13 desse mês. Salões e reuniões adventistas em muitos lugares foram quebrados por eles. Esse movimento da parte deles foi tão repentino e simultâneo e vasto com sua manifestação no primeiro dia do 7º mês judaico. A lua nova sendo provavelmente vista na Judéia na segunda tarde de sua manifestação, quando estaria com 1 dia e 17 horas, e que correspondia às 11 horas da manhã em Boston. Fortaleceu-nos a nossa opinião de que este deve ser o mês. Então ele cita, né, essa citação de Josué Hines, né, como entendendo que esse seria um mês que provavelmente poderia ter aí um cumprimento profético, né, relacionado à festa das trombetas. E aí, então esse evento prepararia justamente para o dia da expiação. E aí aquele texto, né, que nós já lemos uma outra vez de Josué Hines, né, de Iran Edson, né? Esse que nós lemos foi de Josué Hines. E esse agora que eu vou ler vai ser de Iran Edson, relacionado ao que aconteceu quando ele creu que o 7º anjo começaria a soar a sua trombeta, né? Ele diz assim, né? Vi distinta e claramente que, em vez de nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo do Santuário Celestial para vir à Terra, no 10º dia do 7º mês, no término dos 2.300 dias, nesse dia, ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento do santuário e que ele teria uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à terra. A minha mente foi dirigida para o capítulo 10 do Apocalipse, onde eu pude ver que a visão havia falado e não mentira. O 7º anjo havia começado a fazer soar a sua trombeta. Nós tínhamos comido o livrinho, tinha sido doce na nossa boca e agora tinha se tornado amargo em nosso estômago, amargando todo o nosso ser. Que nós devemos profetizar outra vez e que, quando o 7º anjo começou a tocar, o templo de Deus foi aberto no céu e foi vista em seu templo a arca do seu testamento. Então, ou seja, ele associa justamente ao cumprimento da festa das trombetas o que aconteceu pouco antes aí, em 1844, que prepararia o povo aí para o grande dia da expiação. E começou, né, em 22 de outubro de 1844, no final dos 2.300 anos. E aí nós conhecemos, né, não vamos estudar, que nós já estudamos esse cálculo das 2.300 tardes e manhãs, né, representando aí o grande dia da expiação. Começando em 457, percorrendo os 2.300 anos, nos leva até 1844, né, aonde Cristo iniciaria sua última obra antes dele retornar à Terra. E aí foi quando Iran Edson viu os céus abertos e Jesus entrando no Santíssimo do Santuário Celestial para iniciar essa última obra. Então, os adventistas choraram aí a noite toda, né? E pela manhã, Iran Edson, juntamente com seus amigos ali, bireritas, eles puderam compreender que Cristo havia não de vir à Terra, mas iniciar uma obra de juízo, como o sumo sacerdote oficiava no santuário terrestre no grande dia da expiação. Então começara o grande dia da expiação no santuário celestial. Então, ou seja, eles entenderam isso justamente na manhã seguinte, né?
E no livro de Salmos tem um texto interessante, né? Capítulo 30, no verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, os adventistas, né, choraram ali a noite toda pelo grande desapontamento, mas pela manhã veio a alegria e o regozijo. Deus iluminar agora o passado, o presente e o futuro. Eles entenderam que Deus estava guiando o caminho, né, e iluminado as páginas das Escrituras para que eles pudessem compreender a grande obra de Cristo no santuário celestial. Restando ainda aí a última grande festa, né, que era dos tabernáculos ou festa das cabanas. E essa festa, ou seja, ela tem um cumprimento também, né? No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, ela escreveu o seguinte: a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo em seu celeiro. Então, a festa dos tabernáculos representava justamente, ou seja, a colheita final, quando Cristo voltará para poder resgatar o seu povo. E para finalizarmos, né, o nosso estudo de hoje, eu vou ler aqui, né, porque a festa dos tabernáculos ela perdurava durante 7 dias, né? E é justamente esse período que Ellen White vê que os santos estarão em viagem para as mansões celestiais, durante os 7 dias. Então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labareda de fogo, olhou para a sepultura dos santos que dormiam, e ergueu então os olhos e as mãos aos céus e clamou: Despertai, despertai, vós que dormis no pó. Levantai-vos. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas com suas próprias mãos, né, sua própria destra, e colocou-a sobre nossa cabeça. Que possamos estar aí nessa grande dia, né, quando Cristo colocará sobre nossa cabeça aí a grande coroa da vitória. Amém. E ascendermos aí 7 dias para as mansões celestiais, ao mar de vidro. Amém. Amém. Então, que Deus, né, nos abençoe, nos dê um bom restante aí de sábado. Iniciamos aí o nosso sábado estudando a palavra de Deus. Amém. Muito Amém. bom. Obrigado, Fabrício, mais uma vez. Amém. Gostaria de agradecer a vocês que participaram hoje, né, do nosso estudo. Se tiverem algum comentário a fazer.